acho que já tá fervendo. Salve família! Bem-vindos, Ian, Fábio Cotonete, James Gomes. Estão preparados para a aula de hoje? Ó, não fiquem sem papel e sem caneta. A aula de hoje é uma aula que vai começar a abrir a sua mente, vai começar a abrir um leque na sua frente de possibilidades novas para você começar a atualizar o seu trabalho, para você começar a ter novas ideias, novas estratégias para que você possa continuar crescendo e principalmente para que você possa dar o pontapé inicial para tirar esse sentimento de estagnação, para tirar esse sentimento de que você parou no tempo. Pega papel e caneta para você não perder nenhum detalhe, que hoje eu vou te entregar um conteúdo que vale ouro. Outra coisa importante, deixa eu ver, ó, vou te falar uma coisa importante já. Deixa eu ver quem entrou aí. Ian, Jack Silva, Everson, Márcio Velasquez, Mestre Lula, Semente da Arte Capoeira, XMI, Mestre Lula, boa noite, Mestre Lula, Psicolocão, isso é um apelido de capoeira, é? Se um cara desse vai me chamar pra jogar, eu não vou jogar não, imagina, Psicolocão, não entrou nem na roda. Grande, meu irmão, Mestre Cobrinha, do Muzenza. Pô, eu queria tanto ter ido na roda, mas não consegui ir na roda do Buscar. Hoje eu estava trabalhando no Sesc, mas a próxima eu não vou perder. Mas foi trabalho, não tinha jeito. Me falaram que a roda do senhor também foi muito boa, mas eu estava trabalhando os 2 dias, uma pena de verdade. Cristiano, Psicolocão, de novo aí na área, Professor Pelezinho de Santa Catarina. Eu vou tomar até um chá, gente, que hoje, como que tá aí? De onde vocês estão falando? Ó, o Pelezinho tá falando de Santa Catarina, o Alex, boa noite, Alex tá falando da onde? Gente, presta atenção, eu vou entregar um presente para vocês hoje. Quem quer o presente, manda aí eu, escreve aí, eu. Quem quer o presente que eu tenho para vocês? Deixa eu ver como que tá esse negócio aqui. Ah, beleza. Quem quer o presente? Ó, Alagoas, Salvador. Imagina, psicolocão que mora em Salvador. Na Bahia só tem maluco, moço. E eu sou baiano, eu sei como que é. Os trem aí é doideira. Poções, eu tenho parentes em Poções, hein? Na Bahia. São Benedito, quem quer o presente, escreve aí. Eu, senão não vou dar não. Manda um eu aí que eu vou mandar esse presente. Manda um eu aí que eu vou mandar esse presente. Gratidão, Mestre Cobrinha. Deus abençoe. Parabéns pelo trabalho e continue colocando pressão como o senhor sempre colocou. Feliz demais de ver as suas lives aí de sexta-feira nas rodas. Show. Linda a sua aula. Lucas, do Rio Verde. São Gonçalo. No final da live eu vou deixar um presente aí para vocês, hein? Vocês se preparem. E hoje eu separei, gente, um presente que a minha ideia é começar, não é começar, eu já comecei um tempo atrás, né, a transformar a vida de muitas pessoas. Foi muito difícil para mim abrir o método da Escola Massapê Capoeira para outros grupos. Realmente no começo eu fiquei com um pouco de receio, eu tive muito medo, mas eu entendi que eu precisava ajudar mais pessoas, eu entendi que tinha muita gente precisando de ajuda e continua tendo muitas pessoas, muitos mestres de capoeira, muitas pessoas que dão aula de capoeira precisando de ajuda. E essa é a minha missão, esse é o meu papel, é vir aqui entregar para vocês o meu conhecimento, de entregar tudo aquilo que eu estudo diariamente,
tudo isso que eu venho construindo nos últimos anos, não só com a minha escola de capoeira, mas com a comunidade do Método MS, que hoje a gente está transformando a vida de centenas de milhares de pessoas através do método. E então hoje eu vou entregar um conteúdo à altura de vocês, porque vocês merecem. Quem tiver comigo no final da aula, eu já falei que eu separei um presente para vocês e eu vou entregar para quem tiver comigo até o final da aula, tá? Como que vocês vão fazer para pegar o presente? Eu sempre informo no final da aula. Eu dou um link para vocês clicarem, vocês clicam, na hora que vocês entram nesse link, eu entrego o presente para vocês. E o presente de hoje vale muito a pena, porque presente já é bom, né, gente? Quando é um presente preparado, com muito estudo, muito conhecimento para vocês, para ajudar vocês, eu acredito que vocês vão se surpreender com o presente que eu vou deixar para vocês no final da live. Então vamos lá. Já são 8h08 e atualizar-se nunca é demais. Conhecimento é sempre bom. Conhecimento é tudo na nossa vida, né, mestre? Conhecimento é tudo na nossa vida e a gente se manter atualizado, ainda mais nos dias de hoje, no dia em que na época em que a atualização ela é muito rápida, as coisas se atualizam em questão de segundos, em questão de corre muito rápido. E a gente vê tantas pessoas ainda sofrendo, né? Principalmente o pessoal da capoeira, que ainda vive numa época de 20, 25, 30 anos atrás, e aí não consegue se inserir no mercado de trabalho, não conseguem atualizar os seus conteúdos, se sentem frustrados, sentem os seus conteúdos estagnados, chega na sala de aula, começa a ter desânimo e começa a perder aluno para outros grupos, começa a perder aluno para outros professores que estão mais atualizados e são pessoas que têm muita capacidade, e isso realmente tem mexido muito comigo e eu tenho uma missão aqui. E essa missão que me foi dada por uma pessoa muito especial. Me foi dada por uma pessoa muito especial, meu melhor amigo, meu melhor parceiro, de todas as manhãs quando eu acordo, de todas as noites antes de eu dormir. Sempre é Deus que me dá a orientação, que manda eu entregar todo o meu conhecimento. Ele determinou, me deu essa ordem de entregar tudo o que eu sei para vocês e eu não vou parar. Muitas pessoas já tentaram me parar, me mandaram várias mensagens no direct. Você não pode entregar o seu conhecimento na internet, você não pode entregar o seu conhecimento na internet. Como que você abre a metodologia da sua escola, que hoje é uma escola internacional e nacionalmente conhecida para outros grupos? Ó, presta atenção, vocês não vão me parar. O meu propósito é de ajudar as pessoas. Não tem como vocês me parar. Não tem como vocês parar um leão. Não tem como. Não tem como você parar um leão, sabe por quê? Um leão, mesmo com fome na selva, ele nunca vai comer capim, porque ele sabe a essência dele. Vocês nunca vão me parar, independentemente de quem seja. Não adianta vocês ficarem me mandando mensagenzinha. Não, mas Feijão, você não tem que ficar ajudando esse pessoal aí, tem que correr atrás, tem que se virar, não. Capoeirista ajuda capoeirista. Capoeirista ajuda capoeirista. Não é porque eu sou dono de uma escola internacional, reconhecido aí mundialmente, que eu não vou ajudar as pessoas, que eu vou largar as pessoas para trás. Não, eu não vou parar de ajudar. Não vou parar de ajudar. Não vou parar de ajudar. Não vou parar de entregar conteúdo para vocês. E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Lembrando que no final da aula eu vou entregar um presente para vocês, então fiquem aí, que aí eu vou dar um comando para vocês acessarem, vou dar um link para vocês acessarem. Quando vocês clicarem no link, vocês vão receber o presente que eu preparei para vocês. Antes de eu começar a aula, eu gostaria de que vocês escrevessem para mim se vocês dão aula de capoeira sim ou não. Boa aula, mestre! Dê um abraço nos alunos aí. Uma aula maravilhosa. Escreve aí para mim se você dá aula ou não. Dou aula de capoeira.
Não dou aula de capoeira. Não dou aula de capoeira, mas pretendo começar. Escreve aí para mim. Vamos lá. A galera já tá mandando bala. Sim, dou aula. Mestre Lula, gratidão, mestre. Dou aula. Ó, a maioria da galera dá aula. Sim, dou aula. Sim, perfeito. Isso é muito importante. Dou aula também. Grito Negro. Mestre Lula dá aula. Mestre Carcará dá aula. Não dou aula, sou aluna. Alex Menezes não dá aula. Eu dou aula de capoeira, professor Lucas. Jorge Pereira também dá aula. Ian, aluno. Eu ministro aula. O James. Ó, o Samurai, ele dá aula. Só crianças, mas gostaria também de dar aula a adultos. Beleza, pretendo começar. Perfeito. Agora escrevam para mim. Qual é a sua maior dificuldade hoje na sua aula? Já pegaram papel e caneta? Vou começar a aula. Vou soltar. Já esquentei. E vou largar o bambu na mão de vocês agora. Gente, eu vou entregar para vocês aqui agora. Então, chegou a hora da gente andar juntos. Só que vocês causaram um problema na vida de vocês. Agora, vocês resolveram andar comigo. Eu não largo a mão de vocês mais. Não largo mais a mão de vocês. Araújo Lelê Oficial. Araújo é da onde? Não largo mais a mão de vocês. Não tem como. Vocês não vão andar mais sozinhos. Sacou qual é a parada? Vocês se lascaram. A partir do momento que vocês pegam na minha mão, começam a andar comigo, moço, não largo mais a mão de vocês. Eu não largo ninguém para trás. Não deixo ninguém sozinho. Não deixo de entregar tudo que eu sei. Então vamos lá. Anota aí. Como tirar suas aulas de capoeira da estagnação. Beleza? Primeiro, existem várias estratégias que você pode adotar para tirar suas aulas de capoeira da estagnação. E aqui estão algumas sugestões que eu vou te dar. Anota aí, pega papel e caneta. Então vamos lá. Primeira coisa mais importante. Você precisa ter variação de treinamento. Você precisa variar as suas aulas. Tenta incorporar novos movimentos, novas sequências e técnicas em suas aulas de capoeira. Esse é um ponto importantíssimo. Sabe por quê? Porque quando você implementa novos movimentos, novas técnicas, isso vai manter os seus alunos mais engajados nas aulas. Eles vão começar a ter mais interesses em aprender mais. Por que é importante você colocar novos conteúdos? Mas é importante você saber quais conteúdos você aplicar, o que você vai aplicar e como você vai aplicar. Não adianta você olhar um Instagram de um fulano, pegar uma coisa e colocar. Olhar o Facebook de Beltrano, pegar uma coisa que você gostou e colocar. Não, isso vai te trazer um problema muito sério. Vai te trazer um problema por falta de identidade. Você vai ficar colocando coisas que às vezes não tem pé nem cabeça. Não tem um conceito. E a falta de conceito vai dar problema na mente do seu aluno. Isso vai embaraçar a cabeça do seu aluno. Então, a coisa mais importante é você tentar incorporar movimentos e sequências e técnicas novas também. Então você precisa fazer isso nas suas aulas de capoeira, porque isso vai manter os seus alunos mais focados, mais engajados com você. E cada vez que você colocar coisas novas, novos elementos, vai fazer com que eles tenham mais interesse em aprender mais e mais. E quando o aluno, todos nós sabemos que quando o nosso aluno está engajado em aprender, ele não para de ir para a sala de aula. Ele está sempre motivado. E quando acontece o contrário, que eu vou falar daqui a pouco lá na frente, quando o seu aluno não está engajado na sua aula, é um problema muito sério. Anotou aí? Bora lá já para 2. Não dá para a gente perder tempo, porque tem muita coisa para eu entregar para vocês aqui hoje. Muita coisa. Então vamos lá.
Introduza nos seus alunos novos desafios. Desafie seus alunos a aprender novas habilidades e aprimorar as que eles já possuem. Por exemplo, você pode criar nas suas aulas várias formas de jogar o mesmo jogo. Várias formas de jogar a benguela. Eu vou falar sobre a benguela na aula de quinta-feira. Várias formas de jogar a benguela. Mas como assim, mestre Feijão? No seu próprio treinamento. Por exemplo, você pode colocar um dia na sua aula, os alunos não podem soltar golpes, só realizar a movimentação de chão. O aluno, ele tem que marcar o golpe só num determinado ponto do corpo. Por exemplo, você pode colocar um desafio, vocês vão jogar benguela hoje e a marcação de ponto vai ser sempre quando vocês conseguirem marcar no peitoral do seu oponente, ou vocês marcarem uma cabeçada. Você tem que introduzir desafios, fazer com que o seu aluno comece a ter mais vontade de aprender. E quando você coloca novos desafios, você imprime nova habilidade no aluno, ele começa a se sentir feliz. Quando você aprende algo novo, você não fica feliz? O aluno é a mesma coisa. Quando te dão um desafio, como que fica a sua cabeça quando você tem um desafio novo na empresa onde você trabalha? Quando você tem um desafio na sua família, como que fica a sua cabeça? Você não fica motivado para conseguir conquistar, para conseguir atingir aquele desafio? Isso te dá motivação, isso te dá adrenalina. E, gente, nós somos movidos por adrenalina, por endorfina, por serotonina. Então, esses desafios, esses estímulos, acabam estimulando hormônios no nosso corpo e faz com que o aluno ele esteja mais engajado. Então, você pode criar várias formas de jogar. Então, você vai dar aula hoje, por exemplo, de São Bento Grande. Então, você pode criar, é o seguinte, turma, na sala de aula, hoje é o seguinte, hoje a nossa aula vai ser diferente, o jogo vai ser diferente. Vocês não vão descer para o chão. Vocês só vão poder jogar em cima. Só volume de jogo em pé. Então vocês não podem descer para o chão. Turma, hoje é o seguinte. O desafio é atacar e toda vez que você atacar, você descer para o chão. E toda vez que você descer para o chão, você tem que subir atacando novamente. Então você criar novos desafios, você criar novas possibilidades. Isso faz com que a cabeça do seu aluno faça assim, buf, exploda de sensações, porque está liberando hormônio, começa a liberar a adrenalina dele crescer, a endorfina dele, o corpo dele começa a ficar endorfinado e isso gera um estímulo, gera motivação, o aluno fica mais feliz, ele se sente motivado e esse tipo de estímulo é extremamente fundamental para que você mantenha o seu aluno engajado na sua aula. E como assim? O que você pode desenvolver de novas habilidades no seu aluno? Por exemplo, o aluno está com dificuldade de melhorar o martelo. Eu sou professor de educação física, mas eu não vou entrar em termos técnicos. O que você pode colocar? O que você pode começar a desenvolver dentro das aulas? Você pode começar a colocar aula de força, de mobilidade, porque o encaixe de quadril ele é extremamente importante para melhorar o golpe. Só que não é só um encaixe de quadril. Por trás do encaixe de quadril, às vezes o aluno não tem um bom encaixe de quadril porque ele está com déficit de mobilidade. E aí você coloca novos conteúdos na sua aula, exercício de mobilidade, explicando para ele, a mobilidade de quadril vai ser importante para você liberar as ancas, você vai se sentir mais leve na hora que você for chutar o martelo, o seu quadril vai encaixar melhor. Vocês sabem da importância da mobilidade de quadril para o jogo de benguela? A importância da mobilidade de quadril para descer para o solo, para fazer a movimentação e volume de jogo no chão. Então, essas novas habilidades, que inclusive na plataforma do Método MS, a gente está colocando 2 horas de aula só de mobilidade de quadril específica para capoeira. Olha só, então você vai ter ainda, você colocar esses conteúdos faz com que o seu aluno ele se sinta mais feliz, ele aprenda novas habilidades e isso vai trazer ao aluno mais motivação. Ele começa a sair da estagnação.
Como que você tira o aluno da estagnação? Ensinando para ele volume de jogo. Ensinando para o seu aluno volume de jogo. Volume de jogo embaixo, volume de jogo em cima, porque uma das coisas que mais bloqueiam e que mais estagnam o aluno é ele se sentir sem volume de jogo. Ele entra na roda, faz 1, 2 golpes e não consegue desenvolver mais, simplesmente trava, bloqueia. Então eu sempre falo isso aqui nas lives, eu sempre ensino muito isso sobre volume de jogo, como criar, como fazer com que o aluno destrave e tenha mais volume de jogo. Então, dê novas habilidades, ensine novas técnicas, o volume de jogo em cima, o volume de jogo no chão, faz com que o aluno se sinta feliz, evoluindo o tempo inteiro. Galera, volto a repetir, quem tiver na aula comigo vai receber um presente. Eu vou dar um link, vocês vão clicar no link e vão receber um presente. Ó, criar novas sequências. Criar novas sequências ajuda ao seu aluno a sair da estagnação. Quando você cria uma sequência nova, o aluno aprende coisas novas. Mas só que tem um porém por trás de uma sequência. Se você criar sequência sem fins, sem início, aliás, com início, sem meio e sem fim, isso gera um problema muito sério no aluno. Ele sai da aula com uma sensação que treinou muito, mas com uma frustração de que não aprendeu nada. Então, muito cuidado, porque não é só simplesmente ficar colocando coisas numa continuidade. Uma continuidade, ela tem que ter um porquê. Você tem que ter clareza na hora que você vai explicar. Ó, você está aprendendo isso, está fazendo isso para isso. É para isso que serve no jogo. É para isso que vai servir para esse jogo. Então não adianta somente criar continuidade. Tem que ter um porquê. Beleza? Anotou aí? Tá claro para vocês até agora? Tá bem claro para vocês? Vamos lá. Mais uma anotação importante. Ouça seus alunos. Um problema muito sério dentro da capoeira e que sempre existiu e que continua existindo é o professor fala, o aluno abaixa a orelha, escuta e reproduz. Esse é um problema muito sério. Vocês já viram dentro das grandes empresas, das grandes redes de hipermercados, que tem lá uma caixinha de sugestões? Os sugestões, quem que dá as sugestões? São os clientes. O aluno, ele não pode ser tratado simplesmente como um aluno. Ele tem que ser tratado como um cliente. Tem coisa melhor do que ouvir um cliente? Você, quando você vai num restaurante e a comida tá ruim, o que você fala? Você vai lá e dá a sugestão. Você fala, ó, a comida hoje estava muito salgada. O dono do estabelecimento, ele te escuta para ele poder melhorar o atendimento dele. Ó, o seu garçom não me recebeu bem hoje. O seu banheiro tá sujo. O banheiro do seu estabelecimento está sujo. O que falta no mundo da capoeira é escutar o aluno. Eu sempre tive muito problema de querer falar e as pessoas não querer me escutar. Dos meus próprios mestres. Então era tudo muito impositivo, mas para a época estava tudo certo, né, gente? Naquela época funcionava. Hoje em dia não funciona mais. Treina aí que é o que estou mandando. Treina aí que é o que eu estou falando. A gente não tinha o direito de fazer perguntas. A gente não tinha o direito de, como cliente, de perguntar algo. Escutem seus alunos. Faça com que o seu aluno seja o seu cliente. Comece a escutar os feedbacks do seu aluno. Porque muitas vezes, não é muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece com o professor, com a pessoa que dá aula de capoeira? Ela chega na aula e simplesmente solta conteúdo. Ela não trabalha a especificidade de cada aluno, a individualidade de cada aluno. Porque você, professor, eu vou tratar vocês como professores, todos vocês, independentemente, porque eu sou um mestre de capoeira, mas eu continuo sendo um professor, que eu ensino. Então eu vou tratar todos vocês que dão aula de capoeira como professores, ok? A gente está num âmbito profissional em uma sala de aula. Então você, professor, precisa ouvir o feedback dos seus alunos, porque o aluno ele tem uma individualidade. Por exemplo, você deve ter aluno que precisa melhorar a ginga. Você deve ter aluno que precisa melhorar a armada. É individualidade. E você deve ter aluno que ele quer melhorar algo.
Como que você sabe o que ele quer melhorar se você não deixa ele falar? Como você sabe o que o seu aluno quer melhorar se você não deixa ele perguntar? O que acontece? O aluno acaba se frustrando. Ele não consegue ter recompensas, porque ele não consegue ver crescimento e melhora, e ainda se o professor dele não escuta ele começa a desanimar, ele começa a perder o interesse. Porque essas coisas generalistas, ditatoriais, não funcionam mais. Então o aluno ele tem que ser tratado como um cliente. Escute o que o seu aluno quer falar. Muitas vezes ele vai te trazer feedbacks muito importantes para o seu crescimento, professor. Porque quando a gente abre o nosso coração como professor para escutar o nosso aluno, ele traz coisas muito importantes para o nosso crescimento. Ah, e tem uma coisa muito importante. Presta atenção, o aluno que mais reclama, por exemplo, às vezes da limpeza no banheiro, da mesmice da aula, que a aula está muito repetitiva, escute esse aluno. É ele que te tira da zona de conforto. Escute sempre o seu aluno. É ele que faz você continuar crescendo. É ele que vai te tirar dessa zona de conforto, dessa zona de estagnação. E ele vai mudar a situação do seu trabalho. É ele que vai tirar o seu trabalho de uma média para poder subir de nível. Então ele tira você do nível que você está e coloca você num nível acima. E escute o seu aluno. Trate o seu aluno como um cliente. Isso é muito importante. Então vamos lá. Olha só, presta atenção. Eu vou te ensinar, agora eu vou te ensinar por que sair da estagnação é tão importante. Pega aí, anota aí. Ó, sair da estagnação, o que vai acontecer? Você vai ter crescimento. Crescimento dentro da capoeira. Por quê? Quando você sair da sua zona de conforto, você vai atrás de novos desafios. E a estagnação, ela te deixa estagnado. Então, quando você sai dela, ela te dá um novo desafio. Isso faz com que você cresça. E esse crescimento, ele não é só na vida como professor de capoeira, mas principalmente na vida de um profissional de capoeira. Esse crescimento você vai conseguir levar ele para dentro da sala de aula. Você vai se sentir mais motivado, você vai se sentir mais engajado para dar aula. Por quê? Você está saindo da zona de conforto porque você está encontrando novos desafios. Vai te desenvolver confiança. Tem coisa melhor do que você chegar na sua sala de aula e estar confiante do que você está ensinando, estar confiante, convicto daquilo que você está passando. E o aluno, e você sabe que hoje o aluno, ele tem a informação na palma da mão, ele dá um clique no celular, ele tem a informação. Então, se você falar alguma coisa que não esteja de acordo com o que está acontecendo no mercado mundial da capoeira, você pode ter sérios problemas, porque você pode contradizer a sua própria palavra. E volto a falar para você, antigamente funcionava, eu estou te ensinando, você só escuta e reproduz. Não, hoje não funciona mais. Então, o aluno, ele vai pesquisar. Ele vai olhar outros grupos, ele vai ouvir outros mestres, e muito cuidado, que existem grandes autoridades no mundo da capoeira, que estão ensinando hoje coisas importantíssimas na internet. E aí, se você falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o aluno realmente viu aí fora, e não tem mais como você... Porque não tem como você proibir o aluno de ter celular, não tem como você proibir o aluno de consumir conteúdos no Instagram, não tem como, é impossível. Sacou qual é a parada? Então é muito importante que você entenda a importância de você se atualizar, que vai te trazer novos desafios e isso vai te dar confiança para você expandir as suas habilidades, os seus conhecimentos dentro da capoeira. Entendeu? Então vamos lá. O que mais? A evolução da capoeira, gente. A capoeira é uma arte extremamente dinâmica. Ela evoluiu muito. Ela mudou e mudou muito.
Ó, presta atenção no que eu vou falar para você. A capoeira evoluiu e evoluiu muito. A capoeira mudou e mudou muito. Muito importante. Não precisa ficar inventando coisas novas na capoeira. Não precisa. Ela já tem tudo. Não precisa ficar inventando coisas novas. Porque a gente não pode perder os fundamentos. A gente não pode perder os fundamentos. A gente pode evoluir. A gente pode evoluir sim, mas mudar os fundamentos, isso é ruim, é prejudicial para a nossa arte. Agora, evoluir é fundamental, mantendo os fundamentos. Manter fundamento é uma coisa, evolução é outra. Fundamento é uma coisa e evolução é outra. Por exemplo, gingar da maneira correta é uma evolução. Porque se você ginga plantando o pé atrás, batendo o calcanhar no chão, prejudica o seu joelho, prejudica a sua coluna, prejudica o seu quadril. Então, gingar da maneira correta é uma evolução, não é perder o fundamento. Sacou? É diferente. Fundamento de evolução. A capoeira pode evoluir, mas não pode perder os fundamentos. Eles têm que ser mantidos. Isso é muito importante. Por exemplo, a negativa, da maneira com que ela é utilizada em vários grupos, já cientificamente comprovado que prejudica o joelho. A negativa é aquela de cavalete, sabe? Que senta em cima do tornozelo para trás. Ela é chamada de cavalete. Essa negativa ela prejudica o joelho, prejudica o quadril e prejudica a coluna. Muitos mestres de capoeira pararam com a capoeira justamente por causa desse treino, dessa negativa de cavalete. Aí nós temos hoje a evolução da negativa, com a divisão de peso, joelho alinhado com joelho, a importância da mão no chão. Então, evoluir sim, sem perder os fundamentos. Negativa continua sendo negativa, só que evoluiu. Por que a evolução é importante? Porque mexe com o corpo e com a mente. Quem quer dar aula e ver o aluno machucado? Ninguém quer, ao dar aula, ter um aluno machucado. Então, ensinar da maneira correta é a obrigação de nós professores. É a nossa obrigação. Então, isso é um ponto muito importante. Sacou? Então, vamos lá. O que mais, gente? Quais são os problemas? Quais são os problemas que ficar na estagnação pode trazer? Ó, se manter estagnado, se sentir estagnado, vai te trazer algumas consequências negativas. Por exemplo, então vamos lá. Primeira coisa é o tédio. O tédio e a desmotivação. Quando você fica preso em uma rotina de treinamento, sabe? E não se desafia com os novos movimentos, com continuidade, com volume de jogo, com exercícios, com uma entrada que gere desafio no aluno, isso traz tédio, isso traz desmotivação. O aluno fica entediado, ele se sente desmotivado. E o que acontece quando ele se sente com tédio e desmotivado? Ele perde o interesse. Ele para de se dedicar à capoeira. Ele acaba te abandonando. E aí você começa a perder aluno, começa a perder cliente por falta de atualização. Começa a perder aluno, começa a perder cliente por falta de estagnação. Ninguém quer perder aluno, ninguém quer perder cliente. Quando você perde cliente, você perde dinheiro. Quando você perde aluno, você começa a se sentir desmotivado também, como professor. Porque você se dedica, às vezes, 2, 3 anos a um aluno, ou meses e meses e meses, e daqui a pouco ele entra em estagnação, ele acaba não indo mais para sua aula. E aí você se sente frustrado. Caraca, me dediquei tanto, dou aula aqui no projeto social gratuito e o aluno simplesmente parou de vir, não deu satisfação nem nada. Não é isso que acontece? Então, cuidado. Então, se manter atualizado te previne desses problemas. Se ficar repetindo sempre as mesmas coisas, a mesmice, as mesmas coisas, o que acontece, gente, com o corpo? Essa repetição excessiva de movimentos gera lesões, movimento repetitivo. Tem pessoas que têm uma crença que é assim: a repetição é o caminho da perfeição. Só que a repetição errada é o caminho das lesões na capoeira.
Sacou? Como que melhora o golpe? É fazendo 100 para um lado e 100 para o outro? Ou fazendo 100 com uma perna e 200 com a perna ruim? Nunca melhora o golpe. Melhora a força, às vezes, melhora a velocidade e o golpe não melhora. Por quê? O que faz melhorar o golpe comprovado cientificamente é o encaixe de quadril. Para que ficar repetindo 300 vezes? Então, repetir é importante. Mas mais importante do que repetir é repetir da maneira correta. Porque a maneira errada gera lesões. Várias e várias lesões no corpo do aluno. Várias e várias lesões no seu corpo. Quer ver? Faz a negativa 200 vezes de maneira errada para você ver no outro dia o que acontece. Você nem levanta. Vai doer o quadril, vai doer a coluna, vai doer o joelho. Não adianta. É melhor fazer 20 vezes a negativa da maneira correta, com a distribuição de peso, com o encaixe de quadril certinho, com a mobilidade em dia. Isso vai fazer com que o seu aluno não sinta dor. Então, tem um problema muito sério nessa questão, gente, de estar estagnado. Traz muito problema. Agora, problema maior do que a perca de alunos é a questão da saúde do aluno. Tem coisa pior do que você dar aula e lesionar o seu aluno? Como que você se sente o aluno, você dando aula e o aluno chega na aula, ai professor, eu tô com dor no joelho, tô com dor na coluna, tô com dor no joelho, tô com dor na coluna. Esse aluno vai parar com a capoeira. E na maioria das vezes é o treinamento errado que está machucando o joelho do aluno. É o treinamento errado que está machucando a coluna do aluno. Por isso a importância de se atualizar. Muitas pessoas acham que atualizar-se na capoeira vai perder os fundamentos. Aprender a encaixar o quadril para melhorar os golpes vai perder os fundamentos da capoeira. Isso não é verdade. Isso é uma mentira muito grande que foi contada. Não é verdade. Se atualizar vai te manter mais motivado, vai te deixar mais engajado, vai te deixar mais feliz, vai te trazer mais alunos, vai te fazer ter longevidade na capoeira. Porque se você não se atualizar, você vai começar a desanimar, vai começar a perder o interesse, vai começar a se entediar, e aí a sua sala de aula vai ser uma sala de aula que a cada dia que passa vai entrar em declínio. E essa decadência faz com que você se prejudique na capoeira. Esse é o grande problema. Bem, vou abrir para perguntas. Manda perguntas, eu não posso chamar ninguém aqui na live, mas eu vou responder as perguntas de vocês. Fechou? Tô abrindo agora para perguntas e aí no final da live eu entrego o presente de vocês. Beleza? Deixa eu ver se eu passei todas. Passei. Perfeito. Vamos lá. Qual é a maior dificuldade sua na aula hoje? O que você me diz? O que você tem mais de dificuldade aí? Outra coisa, manda pergunta para eu responder sobre sair da estagnação. Você que se sente estagnado, manda a sua maior... eu acredito que eu já tenha tirado a maioria das dúvidas com relação à estagnação. Do problema que a estagnação gera em vocês. E a importância de como você sair da estagnação. Vocês anotaram tudo? De como vocês saem da estagnação? Vocês anotaram o passo a passo? O quanto isso é importante? Vocês já viram a quantidade de professores, de mestres de capoeira, principalmente de mestres de capoeira que estão simplesmente parando com a capoeira, porque eles estão estagnados, eles não sabem como fazer, muitas vezes eles têm vergonha de se atualizar, ou eles chamam pessoas para os seus eventos e aí contratam uma pessoa para um curso. Chama lá um mestre fulano de tal. E aí o mestre fulano de tal vai lá e dá um curso, passa um monte de continuidade para os alunos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Curso de continuidade não tira grupo nem aluno nenhum da estagnação. Curso de continuidade, o que acontece quando você paga um curso de continuidade? Olha só, presta atenção aqui. O cara vai lá, dá o treino, dá a aula.
vocês treinam pra caramba, o aluno treina pra caramba, ele sai do curso feliz porque treinou pra caracas. Mas ele sai frustrado, porque ele sai com uma sensação de que não aprendeu nada. No outro dia, ele não consegue gravar, porque o nosso cérebro é uma máquina. Só que tem um problema muito sério. Se você ficar passando continuidades muito grandes, muito longas, ele não grava. Então, quando você contrata uma pessoa para te dar um curso, ele te dá um curso de continuidade, você está ferrado. Porque você pagou, você gastou dinheiro, você vai se sentir feliz. Mas vai passar 2 dias, vai vir uma frustração tão grande que você vai falar: caraca, paguei, investi muita grana naquele curso, cara, e eu não aprendi nada. É continuidade que eu nem lembro mais de tanta coisa que tinha. Por quê? Mais importante do que continuidade é método e conceito. Não é a continuidade que faz sair o trabalho da estagnação. Não é a continuidade, é método e conceito. Método, como melhora o volume de jogo. Método, como melhora o volume de jogo no chão. Método, não é a continuidade que faz melhorar o volume do jogo no chão. É entendimento. É saber o que está passando, o porquê e para quê. É isso que faz melhorar o volume de jogo no chão. Vocês entenderam? Qual é a pergunta que vocês gostariam de fazer? Mas manda pergunta mesmo, gente. A aula, ó, perguntando aqui o que é a aula de hoje. Hoje eu estou falando de como tirar as suas aulas de capoeira da estagnação. Você que dá aula de capoeira, como que você tira a sua aula de capoeira da estagnação? Ensinei aqui mais de 10 possibilidades para você tirar as suas aulas de capoeira da estagnação. E ainda falei os problemas que vão ter na sua vida como professor de capoeira. Eu falo professor num âmbito geral, porque todas as pessoas que dão aulas de capoeira, independentemente de graduação, são professores, né? Vai lá, tira a sua dúvida. Manda a sua pergunta. Manda a sua pergunta para eu te entregar o presente. Vai lá. Qual é a sua pergunta? A pergunta que você gostaria de fazer para o mestre Feijão. Ó, a aula de amanhã, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. A aula de amanhã é um conteúdo surreal. É o seguinte, eu preparei, ó, eu preparei um presente hoje para vocês. Amanhã tem outro. E na sexta-feira, na quinta, ó, hoje tem um presente. Amanhã a aula vai ser diferenciada. O conteúdo que eu vou entregar para vocês amanhã é de explodir a mente. E na quinta-feira eu preparei um pote de ouro. É só conteúdo que vale ouro. É conteúdo que vale ouro na quinta-feira. Então amanhã e quinta-feira, se vocês perderem essas aulas, vocês não vão conseguir mudar a realidade de vocês no mundo da capoeira. Eu tenho certeza absoluta. Então vocês não podem perder nem a aula de amanhã, nem a aula de quinta. A aula de amanhã, o conteúdo está fora de contexto. Está surreal. Eu preparei vou disparar na mente de vocês só coisa para crescimento. Sacou qual é a parada? Então vamos lá. Manda pergunta. Vocês estão tímidos hoje, é? Vocês estão tímidos. Manda pergunta sobre estagnação. Como sair da estagnação. A aula de hoje é para falar sobre isso. Já estou no finalzinho da aula. Vou entregar um presente para vocês aqui no final da aula. Vamos lá. Vamos ver se vai entrar pergunta, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai ter aula prática sim, tá? Vocês prestem atenção. Amanhã e quinta-feira. Como fez isso com as crianças? Eu não entendi a sua pergunta, mestre. Como fez isso com as crianças? Nunca recebeu aula da criança.
Eu realmente não entendi a sua pergunta, Samurai. Repete ela por gentileza, meu querido. Ó, professor Beiço, mestre, sou aluno do mestre Ventania. Como melhorar a agilidade no jogo? Ó, a agilidade é um contexto muito específico de cada pessoa. Porque o que seria agilidade? Ser mais ágil para você? O que seria ser mais ágil para você? O que você fala como agilidade? Está muito vaga a sua pergunta. Porque para melhorar a sua agilidade, eu passo exercícios de agilidades para você melhorar a sua agilidade na capoeira. Mas a agilidade, às vezes, você não precisa fazer exercício de agilidade. Eu preciso fazer uma anamnese mais individual sua. Não tem como eu saber aonde está faltando agilidade. Agilidade no quê? No trabalho de jogo no chão? Atacar e defender, defender atacando, atacar descendo, descer atacando, subir atacando. Qual é o tipo de agilidade? Agilidade para fazer floreios, entendeu? Mestre, você falou sobre a dificuldade individual de cada aluno. Ah, essa é uma grande pergunta. João, nós somos seres únicos. A sua ginga, João, ninguém vai conseguir gingar igual você. Se você vê o mestre Feijão gingando e você tentar gingar igual eu, você não vai conseguir. Por quê? Nós somos seres únicos. Eu fui aluno do mestre de Mola. Eu queria gingar igual a ele. Eu tentei, mas eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? A ginga dele é uma característica individual dele. Não tem como ninguém copiar, porque está relacionado à fisiologia do corpo da pessoa. A flexibilidade, a mobilidade, a força. Você entendeu? A leveza. Então, nós somos seres únicos. Muitas vezes, João, você precisa melhorar o martelo. E o seu amigo precisa melhorar a armada. E aí, João, quem te dá aula não identifica, fica só dando aula de armada para você e você nunca melhora o martelo. Então, existem coisas que são específicas de aluno. Tem aluno que ele quer melhorar algo que é particular dele. Ele precisa melhorar aquilo que ele quer melhorar e não o que o professor quer. Esse é uma falha muito grande da maneira de pensar. Não é só sobre o que o professor quer que o aluno melhore. É sobre o que o aluno deseja melhorar. Sacou? Essa é uma grande importância da atualização. O professor saber, eu falo isso dentro da plataforma do método. Eu ensino com clareza como identificar a individualidade de evolução de cada aluno. Porque se você não gerar evolução individual no aluno, o seu coletivo nunca vai evoluir. O seu grupo nunca vai melhorar. Porque, como que o grupo melhora? Ele não melhora coletivamente se não melhorar o individual. É igual, vamos fazer uma analogia ao futebol. Presta atenção aqui. O Neymar é muito bom. Só que se você jogar ele lá na seleção brasileira com jogadores que não evoluem, o Neymar não é ninguém. Sacou qual é a parada? Ele precisa que os amigos dele evoluam individualmente, que o lateral direita evolua individualmente. Por quê? Quando o zagueiro precisa evoluir individualmente. Porque quando eles fizerem isso, o coletivo cresce. E aí é onde eles conquistam os títulos. Se os seus amigos de grupo, João, não evoluírem individualmente, o coletivo não evolui. O coletivo todo fica estagnado. Então o professor, o mestre, ele tem que aprender a identificar a evolução individual de cada aluno. De cada aluno. Senão ele não consegue evoluir coletivamente. Sacou qual é a parada? E tem que estimular a evolução individual dos alunos.
Isso é muito importante. Então vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Eu vi, mestre, estou com muitos alunos parados depois dessa pandemia. Como fazer com que eles voltem? Mestre Carcará, realmente isso é um problema muito sério. Muito sério. Muitos mestres de capoeira perderam seus trabalhos, mestre Carcará. Muitas pessoas estão recomeçando do zero. O que acontece? O que aconteceu na pandemia? É o seguinte, o nosso cérebro ele é programável. A serotonina ela programa o nosso corpo, o nosso cérebro a vício. Treinar capoeira, ela se torna um vício bom. Um vício bom. O que aconteceu na pandemia? As pessoas trocaram de vício. Então a pessoa que tinha o vício em treinar capoeira, ela trocou por um outro vício. O que aconteceu na pandemia, gente? Todo mundo teve que ficar aonde? Escreve aí para mim. Todo mundo teve que ficar em casa, certo? Escreveram aí, ficar em casa. As pessoas que ficaram em casa ficaram fazendo o quê? Vocês lembram? Televisão e celular. 99,999% no celular. Trocou o vício do treino da capoeira pelo celular. Isso aqui, ó, vicia. Sacou? Isso aqui é um vício. Gera vício nas pessoas. Então, o que aconteceu na pandemia? A pessoa ficou em casa 30 dias, ela já trocou um vício por outro. Vícios ruins para vícios bons. Vícios bons para vícios ruins. Então, mestre, essa dificuldade que o senhor está passando, ela é extremamente normal. O que o senhor precisa fazer agora? Se atualizar, trazer conteúdos atrativos para os seus alunos que estavam parados. Por quê? Eles perderam o vício da capoeira, eles estão viciados aqui, ó, no celular. Eu tenho certeza absoluta que eles estão viciados no celular. Então eles trocam o celular pela capoeira. E não fique bravo com isso, tá, mestre? O pessoal que desenvolveu os aplicativos são equipes de milhares de pessoas estudando a mente humana. Tá? Então eles conseguem dominar a mente humana. Então o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que criar aulas atrativas, atividades atrativas para manter esses alunos na sua sala de aula, para tentar trazê-los novamente. Se eu fosse o senhor, o que eu faria? Eu iria na casa deles. Se forem alunos que realmente vale a pena de ir atrás e que dá para o senhor fazer isso, vai na casa deles, conversa com eles, atualiza o seu conteúdo. Atualiza o seu conteúdo e tenta ir tomar um cafezinho na casa desses alunos. Ou marca um café aí, um cafezinho na sua casa. Pega todos esses alunos e marca um café aí na sua aula, na sua casa. Marca um café, fala, eu queria que vocês fossem lá em casa, eu quero fazer um café com vocês, com os meus alunos que estão parados, eu gostaria de fazer um café com vocês. Faz aquele café e fala, gente, é o seguinte, eu atualizei o nosso trabalho, eu estou com um monte de coisas novas lá para vocês, gostaria de contar com a volta de vocês na capoeira, eu queria mostrar para vocês umas novidades, umas coisas que eu aprendi lá com o tal de Mestre Feijão, olha o Instagram dele, entra aqui, olha esse conteúdo desse cara. Então isso é importante, tá? Não adianta você simplesmente só chamar eles para capoeira. Você tem que ter atrativos que tirem eles do celular e levem eles de volta para sua aula de capoeira. Tá bom? Depois me chama no particular que eu vou dar umas ideias para o senhor aí. A agilidade jogando, atacando. Então, é volume de jogo, professor. Você está com dificuldade no volume de jogo em cima. Você está com bloqueio. Você entra na roda, faz 2, 3 golpes e não consegue ter volume de jogo. Tá? Dentro da plataforma do método tem aulas só sobre volume de jogo, gente. Volume de jogo no chão. Como melhorar, como evoluir. Tem aula dentro da plataforma. E em cima, então, meu Deus. Alunos de 20 anos pararem, só querem curtir. Não tem nada de errado, não fique bravo deles curtirem, não fiquem bravo deles estarem no celular. Não entre em frustração, não fique bravo com isso, não se decepciona com o aluno. Não faça isso.
gere, tenha conteúdos novos, faça aulão onde esses alunos estão, nas praças, nos parques com coisas novas. Eu tenho certeza que se eles gostam da capoeira, eles vão voltar. Depois me chama que eu vou ajudar o senhor, tá? Manda a pergunta aí. Fiz muito isso com os meus alunos. Ah, tá vendo? Funcionou pro senhor? Mega ginga. Eu tô sem meu óculos aqui, rapaz, eu não tô enxergando. Funcionou pro senhor? Espero que tenha funcionado. Depois me chama que eu dou mais ideia pro senhor aí, viu? Bem, é o seguinte. Quando acabar... presta atenção no que eu vou entregar para vocês agora. Mas, gente... Eu não parei um dia na pandemia. Eu não deixei nenhum aluno parado. Sabe por quê? Mas é porque eu entendo de reprogramação mental. Eu estudei sobre isso. Eu sabia que se os meus alunos ficassem parados por 30 dias na pandemia, eles iam trocar o vício bom da capoeira por outros vícios. Ou ruins ou bons para eles. Sacou? Então eu não deixei ninguém parado. A minha escola inteira. Aula online. Teve semana que teve aula de segunda a segunda. Eu não parei. Na pandemia eu treinei mais do que em toda a minha vida. Pra vocês terem ideia. Dei mais aulas do que em toda a minha vida. Porque eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Eu não deixava o aluno perder o foco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É uma doideira isso. Sabe quanto a escola Massapê cresceu na pandemia? Quanto? Chuta aí. Quanto você acha que foi o crescimento da Massapê Capoeira na pandemia? Enquanto grupos fecharam. Quanto você acha que foi o crescimento da Massapê? O que vocês acham que a gente cresceu? Na pandemia. Já faz sentido isso? Grupos desapareceram na pandemia. Se dizimaram. Crescemos 30% na pandemia. A Massapê Capoeira. Só não cresceu mais porque eu não quis crescer. E não é por tá me achando não, porque o propósito não é crescer em demasia. Mas nós crescemos 30% na pandemia, gente. Uma empresa de capoeira. Crescer 30% em plena pandemia, enquanto vários grupos foram varridos do mercado. Graças a Deus. Graças a muito trabalho. A muita dedicação. Eu não parei a pandemia inteira. Não parei a pandemia inteira. Estou um bom tempo sem treinar capoeira. Eu posso dar aula de capoeira? Você é professor? Você é formado por alguém? Se você é 30%. Crescemos 30%. Se você é formado, é professor, não tem problema. O problema de dar aula sem estar treinando é que você vai dar conteúdos repetitivos, estagnados e seus alunos não vão ter estímulo. Nem você vai ter estímulo. Daria para ter crescido aí mais de 70%. Mas a gente não tem isso como propósito. Bem, gente, presta atenção no que eu vou entregar de presente para vocês. Tá acabando a live, vocês vão clicar nesse link aqui, Vocês vão clicar na minha bio. Vocês vão entrar dentro de um grupo. Vocês vão fazer o cadastro de vocês e vão entrar dentro de um grupo. Lá no grupo eu vou dar esse presente da aula, eu vou dar o PDF da aula de hoje para vocês. Para vocês não esquecerem nada, para vocês anotarem tudo. Fechou? Agora, último recado. Se vocês perderem a aula de amanhã, vocês vão se arrepender. Eu não vou deixar salva a aula de amanhã. A de hoje eu vou deixar, a de amanhã não. Vocês vão perder um dos melhores conteúdos que eu já ensinei aqui na internet. Um dos melhores conteúdos. Não percam a aula de amanhã. Que horas? O mesmo horário. 8 horas eu entro online para vocês. Vamos fazer o seguinte. Quando vocês dão print e me compartilham e me marcam nos stories, vocês ganham seguidores. Seguidores reais da capoeira. Vamos lá. Imagina. Vai lá. Dá um print aí. Aê! Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão me marcar nos stories, eu vou compartilhar
as marcações de vocês, vocês vão ganhar seguidores que as pessoas vão ver. Um beijo, família! Ó, presta atenção, até amanhã. Tamo junto, bora colocar pressão nessa capoeira. Vocês não vão andar mais sozinhos, vocês se lascaram. Agora vocês andam com o mestre Feijão de mão dadas com vocês pra gente continuar. A massa preta cresceu 30%. Só que eu tenho uma missão. Eu preciso fazer vocês crescerem 50%. Eu não vou parar enquanto eu não ver vocês crescendo. Vocês vão ter que crescer. O grupo de vocês vão ter que crescer. O trabalho de vocês vai ter que crescer. Vai crescer porque eu vou ajudar. Vai crescer porque eu vou segurar na mão de vocês. E eu não largo mais. Não largo a mão de vocês. Vocês não andam sozinhos. Eu não vou deixar ninguém para trás. Vocês se preparem. Até amanhã. Um beijo grande. Tchau, família. É nóis. Tamo junto. Bora colocar pressão.